Uma mulher, não, várias mulheres ambiciosas, cuja sensualidade e magnetismo afetaram para sempre o curso da Igreja Católica e de sua capital, o Vaticano. A maior ambição dessas mulheres? Gerar uma leva de papas que pudesse lhes garantir anos de poder e de prestígio. Os pontífices eram fantoches nas mãos dessas mulheres. Elas chegaram a ser consideradas meretrizes sórdidas que desvirtuavam os pobrezinhos. Mas qual o problema de gostar de riqueza e de poder? Os papas sempre foram exemplo de integridade, santidade e honestidade. Só que não. O final do século IX até a primeira metade do século X foi o período mais perverso de toda a história dos papas. Safadinho! O período foi tão imundo que recebeu nomes como Séculum Obscurum, o domínio das meretrizes, que eu acho particularmente que é um termo bem leviano, também porque foi cunhado na Idade Média, ou seja, num período muito machista, ou o meu preferido, pornocracia, que nada tem a ver com as eleições para deputado federal do ano passado. Durante esse período, os papas governaram brevemente e morreram brutalmente assassinados graças aos muitos inimigos que faziam. Com exceção de Leão VII, que supostamente teve um ataque cardíaco enquanto tinha relações sexuais. E caso você esteja se perguntando, sim, existe uma banda chamada Pornocracy e outra chamada Séculum Obscurum. Que surpresa! Acontece que nesse período a escolha do Papa tinha fortes influências de famílias aristocráticas e mulheres nobres da época acabaram de uma maneira ou de outra influenciando as eleições. Um exemplo é o Papa Estevão VII, que apesar de ser considerado louco, foi eleito graças à duquesa Giltruda, que o forçou a assumir a coroa papal. Estevão era apenas um bode expiatório para que a Giltruda pudesse se vingar do seu arqui-inimigo, o Papa Formoso. Formoso havia no passado se recusado a apoiar a ascensão do filho de Agiltruda, Lamberto, ao trono do Sacro Império Romano. Pois é, os nomes que vocês vão ouvir aqui são lindos. Já pensou? Ai, que nenezinha fofinha, como você vai chamá-la? Agiltruda. Imagina uma criança chamada Agiltruda. Mas voltando, a terrível vingança só fora consumada depois da morte de Formoso. Como assim? A Giltruda fez com que Estevão VII exumasse o cadáver em decomposição de Formoso, que foi levado ao tribunal trajando vestimentas papais. Os cojuízes foram coagidos a participar desse terrível julgamento, que ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver, e terminou com a condenação pós-morte de Formoso. Mas Estevão irritou tantos aliados de Formoso com o sínodo que ele acabou deposto, aprisionado e convenientemente estrangulado no cárcere. Então, seu sacripanta, seu biltre, confesse todos os seus crimes. Papa Formoso? Papa Formoso, o senhor cometeu ou não esses crimes? Viram? Ele é o culpado! Quanto a Giltruda, apesar de ter aprontado bastante, assim que seu marido Guido de Spoleto, que não tem nada a ver com macarrão, mas sim o rei da Itália, e depois seu filho Lamberto morreram, ela viu seu poder escorrer pelo ralo. E é aí que as novas donas do Vaticano, Teodora, senadora e Sereníssima Alteza de Roma, e sua filha Marósia, entram para a história. Alguns anos depois do sínodo, o Papa Sérgio III assume a coroa de São Pedro. Um homem perverso e depravado, ele tenha talvez até mesmo ordenado a morte do Papa Leão V de forma a abrir caminho para que ele se tornasse Papa. E você acha que Teodora foi cruel só por batizar a filha de Marósia? Então espere. Notando o interesse de Sérgio III em Marósia, Teodora ofereceu a própria filha, então com 15 anos e 30 anos mais nova que o Papa, como amante dele. E o pior, o Papa já a cobiçava há quase uma década. Mas Marósia acabou tomando gosto pelos, anais eclesiásticos e por todo o poder que ela obteria. Tanto é que também foi amante do Papa Leão VI. Ela teve um filho que se tornaria o Papa João XI,
e ela usufruiria da influência dele para, dentre outras coisas, tornar-se imperatriz. Não se sabe ao certo se ele era filho de Sérgio III ou do primeiro marido de Marósia, o duque Alberico I de Spoleto. O que importa é que desde que o menino nasceu, Marósia já queria que ele fosse o Papa. Mas então, alguém precisava esquentar o trono para ele até que ele tivesse idade suficiente para se tornar Papa, já que seria muito arriscado simplesmente aguardar que ele completasse 21 anos sem controlar os bastidores do Vaticano. Nesse meio tempo, Teodora seduziu um jovem e belo padre, fazendo dele primeiro bispo de Bolonha e depois arcebispo de Ravenna. Mais tarde, ele viria a se tornar o Papa João X. O papado estava nas mãos de quem o Papa papava. Nossa, essa foi muito ruim! Foi péssima, desculpa, foi machista, foi herege, foi sem classe, deleta. Mas a enteada Marósia não gostava de João X e queria vê-lo deposto. Ele e o então marido de Marósia, Alberico da Lombardia, eram inimigos. E após uma batalha, o Papa, que não era tão manipulável assim e além disso era um grande estrategista, derrotou Alberico e forçou Marósia a ver o seu cadáver mutilado. Mas já que sua mãe ainda estava viva, ela decidiu não fazer nada contra o Papa. Mas em questão de 4 anos, ela se casou de novo e recebeu uma ótima notícia. O que foi? Minha mãe morreu? Minha mãe morreu! Teodora morreu em consequências bem suspeitas. E o Papa João X se viu perdendo sua influência e poder. E, obviamente, também foi preso e, convenientemente, morreu no cárcere. Os papas subsequentes, Leão VII e Estevão VIII, foram mais 2 fantoches de Marósia que esquentaram o trono. E, finalmente, quando o filho dela fez 21 anos, ele se tornou o Papa João XI. Mas a preferência de Marósia pelo primogênito fez com que ela arrumasse um inimigo dentro de sua própria casa, seu filho Alberico II, que, para se vingar da mãe, trancafiou Marósia e João, seu meio-irmão, na prisão. O Papa João XI perdeu todos os seus poderes e permaneceu em prisão domiciliar na igreja de São João de Latrão. Sua mãe tinha apenas 42 anos quando foi levada ao cárcere e permaneceu presa por 54 anos. Quando ela tinha 96 anos, um bispo chamado Crescêncio entrou em sua cela para submetê-la a uma sessão de exorcismo, na tentativa de salvar sua alma. Afinal, ela havia recebido o perdão do Papa João XV. Logo depois, ela foi asfixiada. Repito, uma senhora de 96 anos. A Idade Média. No final das contas, o Vaticano teve ao menos 6 papas descendentes de Marósia, seu filho, seus netos João XII e Bento VII, seus bisnetos Bento VIII e João XIX e seu trineto Bento IX. João XII, neto de Marósia, por seu filho Alberico II de Spoleto, tornou-se papa aos 16 anos e foi um dos piores que o Vaticano já teve. Ele era tão safado e depravado que sabia que seu comportamento poderia despertar a fúria de muitos e começou a ficar com medo de sofrer as consequências. Então, saqueou a igreja de São Pedro e fugiu. Durante um sínodo convocado após sua fuga para saber o que fariam com o rapaz, caso o capturassem, os participantes listaram os crimes que o anjinho havia cometido. Dentre eles, homicídio, perjúrio, sacrilégio, incesto e invocação de deuses pagãos durante as suas jogatinas. Quando João XII retornou do exílio, mesmo deposto, ele excomungou e ordenou a morte de todos os que haviam conspirado contra ele. Para dar uma relaxadinha depois de tanta comoção, ele resolveu se encontrar com uma de suas amantes, uma mulher casada, cujo marido enfurecido fez um favor a todos quando esmagou o crânio do Papa com um martelo. O período da pornocracia havia sido encerrado, mas a festinha dos papas estava bem longe de acabar. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou,